Olá, você que nos assiste, sejam muito bem-vindos ao nosso Pode Graça, o podcast da mulher cristã. Esse programa é realizado pelo Ministério de Mulheres da Igreja Batista Sião, que fica aqui em Brasília, no Distrito Federal. Nós estamos agora sobre a nova direção, é o pastor, nosso pastor presidente é o pastor Joel Martiniano Pinto. Obrigada, pastor, pela oportunidade que o senhor tem nos dado de estarmos aqui novamente. É isso, Gi? É isso. Boa noite, queridos, sejam bem-vindos ao nosso Pode Graça, o podcast da mulher cristã. E aí, Sérgia? Oi, gente, boa noite. Bom demais estar aqui com vocês mais uma vez. Aleluia. É maravilhoso. Então, todos vocês que estão nos assistindo, obrigada pela presença de vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas na sua vida, na sua família, sobre tudo que é importante para você. Amém? Amém? Glória a Deus. Mais algum aviso? Nenhum aviso? Compartilha aí nos seus contatos. Compartilha com todo mundo. Ajuda a divulgar. É isso? É isso. Então, deixa eu apresentar primeiro a minha convidada, antes da gente dar o grito do desperta. Vai que esse povo dorme no meio do caminho, né? A nossa convidada especial de hoje, então, já vou apresentar para vocês, para a gente já começar a conversar, é a pastora Ilná. Pastora Ilná, obrigada pela sua presença, pela sua participação. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um privilégio para nós ter você aqui. Eu agradeço. Temos muito o que aprender, muito o que ouvir de você hoje. Você vai contar tudo para nós, pastora? Vou. Tudo dentro daquilo que Deus fez e continua fazendo. Nós estamos aqui com muita vontade de falar. Glória a Deus, glória a Deus. Então aproveita para vocês ouvirem, aprenderem, compartilha. Podemos começar? Então, desperta, menina, e você também, menino, que está nos assistindo, desperta, porque o nosso Pode Graça começa agora. Pastora Ilná, começa, pastora, contando pra gente. Eu, Flávia, Gisele e Sérgia, nós somos da Igreja Batista Sião, mas você é de onde? Conta pra gente um pouquinho de você, para quem ainda não te conhece. Tudo bem, meu nome é Ilná Santos, sou serva de Deus, pastora auxiliar, e eu congrego, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, especificamente no campo aqui de Taguatinga. Essa igreja grande, na matriz, o meu pastor Gilson Campos, e eu congrego no Ministério Madureira há 40 anos. Eu sou sergipana, de Aracaju. Ô, Lelê, que bênção! É uma cidade maravilhosa, do Nordeste. Eu amo muito a minha terra, mas já com 26 anos fora, a trabalho, eu trabalhei na Petrobras, sou funcionária aposentada da Petrobras. Nós trabalhamos em Macaé, na região norte do estado do Rio, ali próximo à região norte, na região dos Lagos. E, por conta da aposentadoria, então, viemos para Brasília. Então, eu tenho quase 14 anos que estamos aqui. Eu, meu esposo também é pastor, e nós estamos aqui. Eu sou uma pastora itinerante, Eu sou pastora missionária, com formação em teologia, com a pós em psicologia eclesiástica, caminhando para um mestrado. E a nossa vida é nos aeroportos e fazendo a obra de Deus e contando as maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. É um prazer estar convosco. É uma igreja que eu já vi aqui já 2 ou 3 vezes e é muito bom voltar a essa casa e hoje estar com essas meninas maravilhosas. Nossa, o presente é nosso, aí na sua correria, você ter tirado esse tempo para estar aqui com a gente se sente lisonjeada. Muito obrigada, pastora. Muito bom estar aqui, porque nós somos do reino, Amém. Flávia, querida, e as nossas irmãs estão aqui. Então, nós precisamos não ficar engessada em uma placa denominacional. Sim. Nós somos livres, somos do reino, e aonde nós pudermos contribuir, a gente contribui. Amém. Glória a Deus. Vamos lá desse compartilhando a bênção, do Senhor, as bênçãos que a senhora tem recebido. Contar e falar, edificar vidas, Amém. aguçar fé, Amém. trazer uma potencialização para esse povo que está pensando que hoje Deus não faz mais. Ele continua o mesmo, e ele operou no passado, e é o mesmo que opera no seu curso aí da história e da vida de cada um. Por falar nisso, a sua vida é um milagre. Você Sim. estar aqui hoje conosco é um milagre.
eu já tive conhecimento de algumas coisas, alguns momentos bem difíceis que você viveu depois que contraiu o Covid. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje? Vamos falar, tem muito o que falar. Você até a prova aqui o resumo da alta, né? Para a gente ter documentado. A gente tem documentado o que aconteceu comigo. Na verdade, eu comecei a adoecer logo depois que eu fiz uma cirurgia no pé, em outubro de 2020. Como as agendas, por conta da pandemia, algumas cancelaram, outras adiaram, eu pensei, agora eu vou fazer a Joanete, que me incomoda muito, porque eu passo 2 horas ministrando, e eu fui fazer, e fiz, e foi tranquila a cirurgia, porém, essa cirurgia requer um repouso de 2 meses sem colocar o pé no chão. Eu fiquei com auxílio de cadeiras de roda, e com 10 dias o remédio o anticoagulante, ele foi tirado. O médico simplesmente suspendeu, e eu comecei a ficar com o pé muito inchado. E Deus usou um pastor que eu não conheço, por telefone, eu orei por ele orou por mim, e numa palavra profética, Deus falou que estava soprando nos meus pulmões e me dando pulmões novos. Com 10 dias depois, eu estava com trombose venosa e trombose pulmonar. Fui internada às pressas, aqui no Hospital Anchieta, e Deus me deu mais um livramento. Eu passei, então, a tomar anticoagulante, mas ali eu creio que já era um ensaio, porque eu fiquei muito quieta em casa, porque a pneumologista me pediu para eu ficar bem reclusa para não pegar o Covid. E assim eu fiz. Porém, em março, a Covid chegou a mim. A Covid chegou, primeiro no meu esposo, com todos os cuidados que nós tínhamos. As nossas filhas são 3 meninas e 2 trabalham em hospital, e sempre cuidando e fazendo o protocolo, né, de banho, sem muita exposição, até porque eu já tenho 62 anos. Mas ela veio primeiro no meu esposo. O Covid no meu esposo, graças a Deus, não afetou muito, porém, em mim, em poucos dias eu já estava com 50% de comprometimento, e aí não ficou, né? Foi a 80 e pouco de comprometimento. Nós temos uma filha médica, a doutora Daniele Cristina Santos Ferreira, e quando a minha saturação começou a baixar muito, 70, 74, 72, ela me internou no Hospital Santa Luzia no dia 7 de março de 2020. De 2021. Eu peguei a cepa mais difícil, na hora que Brasília não tinha espaço mais algum para internar, toque de recolher, não é? Eu fui internada com uma situação muito grave. Eu não conseguia mais andar, eu já estava de cadeira de rodas, e eu fui, então, Era uma situação muito caótica, né? Não tinha enfermeiro para dar conta de tanta gente, não tinha UTI, não tinha enfermaria, e apesar de eu ser filha mãe de uma médica, mas todos nós estávamos numa situação igual, não é? Eu fui, então, para o covidário, não é? Mas eu estava muito mal. Eu fiquei muito mal, muito rápido. Muito rápido. Então, fiquei no covidário, mas já estava necessitando de aparelhos que só tinham em UTI. No caso de grande fluxo, catéter de grande fluxo, e também a VNI, que é a ventilação não invasiva. E aí eu fiquei 2 dias no covidário, passando muito mal. Gente, é uma coisa que a medicina, ninguém sabia o que fazer, muita febre, e orando para que uma vaga de UTI fosse gerada, né? Porque na verdade tem que ser gerada, porque eles fizeram assim, mudou tudo dentro do hospital, o que era maternidade virou UTI, né? Funcionários meio perdidos, porque quem era da obstetrícia estava cuidando de quem estava com Covid, né? E foi muito difícil. Eu cheguei muito grave, gravíssima,
uma febre, delírios, uma situação que quando eu falo, eu estava me arrumando para cá e pensando em 2 Coríntios, no capítulo 12, 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Eu tinha pavor, todo mundo que teve essa doença grave foi chamado psiquiatria, psicologia, muita febre. Eu tive numa crise assim, eu comi 30 dias, eu tomei pastoso e líquido, porque a minha saturação ela caía muito, muito, muito. Eu não tinha força para nada. Então, eu não podia mastigar um caroço de feijão. Meu Deus. A senhora entrou na alimentação parenteral? Não, eu fiquei tomando só caldo e suco. E isso em isolamento, né? Sozinha. O isolamento é uma doença que lhe segrega totalmente. Se você precisar pedir um copo com água, então você tem que ver quem vier lhe dar assistência e para entrar, colocar aquelas roupas. Então, isso já causa aquele impacto no seu emocional. Um impacto emocional e você fica só. Não é? A solidão é muito grande. Só. Um dos pontos mais difíceis do Covid é a solidão. Meu Deus. É um pânico, sua família. Você não vê família, você não vê... Eu conseguia ver a minha filha, porque ela é médica. Então, todos os dias ela ia lá. Cada dia eu ficava pior. Foi piorando as minhas taxas subiram, alteraram. Eu tive 600 de glicemia. Meu Deus! Eu nunca fui diabética. 600 de glicemia. Pela misericórdia de Deus, eu creio que foi uma providência eu ter dado a embolia pulmonar em novembro de 2020, porque a partir daí eu comecei a tomar o anticoagulante, entendeu? Então, eu tive que passar a tomar insulina, doses cavalares de corticoide, de antibióticos, solidão. As pessoas chegavam, os médicos, às vezes, não podiam nem entrar, ficavam na porta, porque é uma doença que te afasta, totalmente, que te afasta, que te isola, é como se fosse uma lepra, nos tempos antigos da Bíblia. Então, foram 30 dias de UTI e CMTI. Então, eu fiquei 15 dias, 16, 17 dias na UTI gravíssima. Eu não via dia nem noite, eu não tinha força para descer da cama, eu não tinha força para pegar um copo com água, febre, delírio, insônia. Foi por isso que foi chamado psiquiatra, para que me ajustasse a questão do sono. É uma coisa apavorante. Você sem ver família, você não pode ter visita. E ali eu fiquei com Deus, como Ezequias virou para a parede e ficou ele e Deus. Então, a minha filha, eu tenho uma filha psicóloga, mestranda em São Paulo, na Unifesp, e ela perguntava para mim como foi aqueles 30 dias para mim, não é? Mentalmente. Né? Mamãe, você pensou que ia morrer? Não é? E, por incrível que pareça, com tudo aquilo que eu passei, gente, eu não pensava em morte. Eu não pensava em morte. Eu pensava em um Deus que estava com um propósito muito grande ali e que o púlpito que eu prego virou um leito. Porque Deus, ele tem seus propósitos. Sim. E aí você pode dizer assim, mas Ilná, você não pensava na possibilidade? Eu até pensava, mas eu tinha uma esperança. Eu me agarrei a essa corda chamada esperança. E eu quero dizer para você que está me ouvindo, que por incrível e mais desastroso que seja o cenário, acredita no Deus que você serve. Amém. Que nada para ele é impossível. Amém. Flávia, assim como Deus cura uma dor de cabeça, Deus cura um câncer. Sim. Amém. E ali eu me sentia muito aparada por Deus. Eu me sentia muito acolhida por Ele. E eu fui passando esses 30 dias de Calvário. E eu fico pensando quando Abraão sobe, quando ele diz para os seus moços, diz assim, nós vamos ali. Nós vamos adorar.
e ele sabendo que Deus tinha pedido o seu filho. Sim. Eu me senti, e eu fico assim pensando, como é que estavam as emoções de Abraão? Sim. E as minhas emoções ficaram muito frágeis, conversava, mas aí esse fio de esperança me dava uma certeza de que eu ia sair dali. Por mais fraco que o meu corpo estava, não é? Porque a minha saturação, até no banho de leito, que eu passei 30 dias tomando banho de leito, já no finalzinho, com cadeira de rodas, eu tomava um banho de chuveiro, que foi uma coisa maravilhosa, sabe? Tomar um banho de chuveiro. Foram 10 dias sem lavar o cabelo. Mas até no banho a minha saturação caía. Então os médicos diziam, cuidado quando for dar banho na Dona Ilná. Tinha que poupar o máximo de energia. O máximo de energia. Toda energia que eu pudesse buscar para minha saturação não cair. Um dia um dos médicos intensivistas chegou para mim e disse, você chegou aqui muito ruim. Eu não tinha ideia que eu estava tão ruim. Não tinha ideia, porque eu cheguei com 40%, 50% e de repente chega a 90%. E aí você me pergunta, você foi entubada? Isso que eu ia te perguntar agora. Você não foi entubada? Não, fui entubada. Meu Deus. Mas conta pra gente a experiência com a VNI. Ai, Como foi é que terrível. você se sentiu? Foi muito difícil. Gente, Conta pra gente o que é a VNI, Sérgio. Você que é fisioterapeuta aí, esclarece. Foi atendida por fisioterapeuta lá? Foi, Era inclusive ele? uma que congrega aqui. Uma que congrega aqui? Quem? Você tem o nome dela? Você lembra? Eu não sei se é a Alessandra. Sim, Alessandra Guimarães, ela trabalha aqui. Beijo pra Alessandra. A Alessandra foi... Ela é maravilhosa. Olha, eu trabalhei com ela em Santa Maria também. Gente, o papel do fisioterapeuta foi tão importante nessa pandemia que vocês não têm ideia. Ó, eu só quero ressaltar, para quem não sabe, a Sérgia é fisioterapeuta também. E na época da Covid, a senhora está falando que mudou tudo no hospital, eu me lembro que a Sérgia chegava perto de mim e falava, Gi, ora, só ora, porque eu não sei onde eu tô, eu não sei o que eu vou fazer, eu já chego no hospital, tá tudo mudado. Até o dia, você lembra, amiga, que você chegou e falou, Gi, fecharam o UTI neonatal e virou covidário. Sim. E aquilo ali me marcou muito, porque assim, o tempo que eu me lembrava da Sérgia em casa, o Espírito Santo me lembrava, e eu orava assim, chega a me emocionar, porque eu orava muito por ela, pedia ao Senhor para cobri-la ali, porque as pessoas não têm noção do papel de um fisioterapeuta numa situação dessa. Sim, para mim foi determinante o papel do fisioterapeuta. Eu estava aqui no meu resumo de alta, fala sobre o grande risco de intubação. Sim. E eu tive a graça de ter anjos fisioterapeutas. O papel do fisioterapeuta nessa pandemia foi de assim, uma suma importância. Eu agradeço muito a Deus. Teve um fisioterapeuta, entre tantos outros que estiveram comigo nesse eu digo que a subida do Getsemane, né, nesse calvário que eu passei, em 30 dias dentro do hospital, então eu já sabia quem era o médico, pela cor do uniforme, a fisioterapeuta, eu já sabia quem era quem, né? Então, meu sorriso ficava largo quando eu via a roupinha laranja, que no caso era lá no Santa Luzia, porque me dava uma atenção mais direta, mais especializada, e me trazia esperança de algum conforto a mais do que um técnico, né? O técnico também foi maravilhoso, a equipe técnica que me dava banho, me trocava, e foi um momento muito difícil. Eu me lembro que às vezes eu ia tomar banho, era 11 da noite, às 23 horas, de tanto trabalho, vocês estavam esgotados. Totalmente esgotados. Tinham técnicos que nem iam para casa, dormiam um pouquinho lá para já voltar. E eu digo, você já está aqui e Deus me deu a oportunidade de ter a graça, a sabedoria, de mostrar o fruto do Espírito naquele momento tão difícil, quando eles diziam, nós não vamos poder dar banho à senhora agora, Dona Ilná. Tem alguém precisando mais. E eles voltavam 2 horas depois, não é? Às vezes eu estava feito as minhas necessidades, mas ficava quietinha, porque não tinha pessoal, entendeu?
E quando eles voltavam, eu os recebia na maior alegria, com a maior gentileza, porque eles voltaram. Olha, nós voltamos. Digo, que ótimo. Vou dormir bem fresquinha. Às 23 horas eles estavam tomando banho. Foi um momento difícil. Eu estou cuidando, né, com terapia, porque é traumático, mas eu quero aqui em público agradecer toda a equipe médica, todos os fisioterapeutas, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, né? Porque era uma força, né? Força-tarefa, né? Força-tarefa que se você mesmo, você sabe como é que foi. A Alessandra, que congrega aqui, ela pegou várias vezes noturno comigo, me ajudando. Por quê? Porque como eu tinha uma saturação muito baixa e um envolvimento pulmonar muito grande, e a minha filha, né, tentando ali com eles para não me entubar, não é? Teve essa questão, porque eu sou muito privilegiada, não é? Só que ninguém me garantia nada que eu não ia ser entubada. Pastor, explica para nós esse negócio. A sua filha não deixou você ser entubada? Foi por isso porque a sua saturação estava bem baixa, você precisava ser entubada? Tinha tudo para ser entubada. O que aconteceu? Tudo para ser entubada. O que acontece? Teve aí uma pessoa muito maravilhosa, que foi fisioterapeuta Rafael. O Rafael, ele coordenava ali, né, as demais fisioterapeutas, e ele pediu, então, para que eles dessem um prazo de 2 dias para eu me adaptar à VNI. Deixa eu explicar, então, rapidinho o que é a VNI, só para a gente entender melhor. A diferença da VNI para intubação, que a gente sempre preocupa, né? Foi entubado e tal, essa coisa, porque a gente já pensa que o paciente está entubado. Para ele ser entubado, ele tem que ser sedado, ou seja, ele é levado a um coma induzido, né? E fica ali no ventilador mecânico, que é o que a gente chama, né? A diferença é que o tubo, ele é invasivo, ele está dentro da traqueia do paciente. E a VNI é não invasiva, é só com uma máscara aqui por fora, muito apertada, que incomoda demais. E o ar entra com pressão, que o ventilador mecânico manda aquele ar com pressão, né? Máscara que ou aquela grandona que pega o rosto? Pode ser uma ou outra, depende da adaptação do paciente. Tem paciente que se adapta com a full face, que é a que a gente chama, e tem essa outra que é boca oronasal, que é só aqui. O fato é que ambas apertam, porque não pode escapar ar para nenhum local. É dificílimo da gente conseguir colocar isso no rosto dos pacientes ou no rosto das crianças, que é o que eu faço mais, né? Porque machuca, ela tem que apertar muito e ela machuca realmente. Fora que aquele ar entra com tamanha pressão dentro do paciente que incomoda, a pessoa se sente meio que afogada. Por isso que eu perguntei para ela, por quê? Porque eu trabalho com essa área, com tudo isso, mas eu estou do lado de cá. E para eu saber o que acontece, eu queria que ela me dissesse como que ela se sentiu. Porque eu botei uma máscara full face uma vez para fazer um mergulho numa praia onde eu estava, e eu não dei conta de ficar com aquilo no rosto. Você vê, eu sei como que... Não tinha nem ar entrando, né? Era só a máscara, só para a água, para eu poder ver melhor dentro da água, e eu não suportei. E eu fiquei, naquele momento, ainda mandei uma mensagem para os colegas de trabalho e falei, gente, eu não sei como que as pessoas suportam fazer VNI, porque é horrível. É horrível aquele ar entrando com força, porque o paciente ele precisa ser poupado, é o que ela disse. O paciente está cansado, ele precisa ser poupado, o ar entra com força para entrar e ir até lá no pulmão, mesmo no pulmão lesado. Senão não é eficaz. Senão não é eficaz. A saturação não aumenta nada. O que é a saturação, né? É a quantidade de oxigênio que está circulando no sangue do paciente, que tem que ser acima de 90%. De 90% a 100% do sangue tem que estar totalmente saturado de moléculas de oxigênio. E os pacientes estavam com 70%, com 80%. Isso é gravíssimo. É muito perigoso. Você chegou a usar, pastor, essa máscara, então? Usei. Quando eu fui admitida na UTI, eu fui logo para aquele catéter de grande fluxo. De alto fluxo, De alto fluxo, acompanhado com água. É horrível. É horrível. Mantém-se um bojo de água. É porque tem que ser umidificado para não ressecar as vias aéreas. Porque o nosso nariz faz esse papel, né? Ele umidifica e limpa o ar. Então, toda bactéria, qualquer coisinha que tiver que entrar, para na nossa narina. Mas a nossa narina também aquece esse ar que entra. Como ela não está usando isso, o ar já tem que vir umidificado.
E aí a gente sente aquelas bolinhas de ar e realmente é tudo... É horroroso também. É bastante incômodo. E quando termina a água, a máquina tem que sinalizar para elas virem trocar, porque uma vez demorou um pouquinho e toda essa parte minha aqui ficou a mucosa meio bem ressecada, porque é muito oxigênio. E ar comprimido junto. Exatamente. E a VNI. A história da VNI, ela já explicou cientificamente o que é a VNI. É horrorosa. Resumo, né, pastora? Terrível. Terrível. A primeira hora que eu usei foi a minha filha segurando a minha mão. Né? A história de pessoas que pediam para não usar. Porque realmente, né, todo mundo... Vamos deixar aqui um adendozinho que é importante também. É horrorosa, é horrível, é muito mas ruim, mas salva vidas. E salvou a minha. Evita a intubação, ajuda demais. Exatamente. Eu estou contando... Tem que aguentar. Eu estou contando a parte difícil. Sim. Né? A minha parte difícil. Porque eu sou a paciente e sabe que ela contou do que... Né? Mas a experiência que você viveu com o uso desse equipamento. Mas eu me apeguei a ela. Porque eu sabia que ela era... Porque a discussão, quando a minha filha chegava junto com os médicos, era de intubação. Aqui está dizendo alto risco de intubação. E aí a minha filha começou a conversar comigo. Mãe, vamos nos adequar, porque é preciso, é necessário. Porque senão vai ter que te intubar. Porque senão vai ter que intubar. Então, a primeira hora que eu passei com ela, é tudo isso que ela falou. O ar não pode escapulir. Uma vez escapuliu, fechou meu olho de tanta força. Outra coisa que é bom ver, a filha dela estava lá dentro, porque a filha dela é médica. É médica e então funcionária do explicou para hospital. ela. Dentro do hospital, os parentes não estão. Exato. O papel é nosso, né? Ainda o papel mais do no fisioterapeuta. né? É a gente que explica. E, normalmente o paciente, ele está ali naquela agonia, ele está cansado, ele quer respirar, ele está buscando ar. Isso. E ele quer, mas ele não consegue. Muitas vezes ele não aguenta. E é preciso entubar, porque o paciente não suporta. Não é fácil. Uma coisa mesmo... É bem difícil. É bem difícil. É um recurso de Deus, é muito bom, mas é difícil. E aí, então, a primeira hora eu consegui passar 1 hora com a Daniela ali segurando a minha mão. Aí a segunda hora eu já passei só, né? E Deus foi me dando condições de eu passar mais meia hora. Aí a fisioterapeuta chegava, Dona Ioná, vamos passar mais meia hora? E teve uma hora, já no finalzinho, eu consegui passar 4 horas com ela. E para a glória de Deus, né? Conseguimos um resultado. Foi o recurso que foi. Foi o recurso, não é? E os médicos de olho para me intubar, porque havia uma discussão muito forte sobre isso, não é? E a ideia de me intubar eu me apavorava muito. Sim, eu sempre, a nossa ignorância, né? Intubou, você esquece. Pois é. É o desespero né? mesmo. E as pessoas associam falou, muito a intubação com a morte. Sim. Né? Na verdade, ela está ali exatamente para evitar a morte. É para evitar. Então, graças a Deus, não foi fácil sair da parte grave, né? Mas assim, banho no leito, comida pastosa. Eu comi muito purê de beterraba, né? Uma fraqueza imensa, porque a massa muscular vai embora completamente. Muito rápido, né? A gente perde massa muito rápido. Muito imobilizado no leito, muito né? rápido. E como eu consegui sair dessa parte mais difícil, que ele não precisou entubar, né? Eu fiquei depois não precisando mais da VNI e só com o catéter de alto fluxo. Não é? E, para uma surpresa minha, o Brasil todo orando, né? Porque eu sou intercessora, até fora do Brasil, então tinha muita gente orando. Eu sou assessora do CIBEM, né? Que é um trabalho de mulheres fortíssimo no Ministério Madureira. Sim. Nós fizemos 52, 53 anos de trabalho, né, de assistência social, e nós temos agora, será em agosto, em Maceió, em cada ano é num estado do Brasil. Já estamos entrando na Europa, nos Estados Unidos, já fui umas 2 vezes lá na Europa, e o nosso trabalho, então, como eu sou muito conhecida, e sou uma pregadora, né, então, muita gente orando, e eu fui me fortalecendo espiritualmente. Eu sentia Deus assim, de uma forma nunca sentida. E Deus me usou muito ali. Deus me usou, eu fui melhorando. Então, mas insulina na barriga,
toda a medicação, né? Voltou para o anticoagulante? Não saí. Era Não direto, saiu. direto na Precisou barriga. de ansiolítico também para acalmar Precisei um de pouquinho? ansiolítico, não é? Precisei de ansiolítico para acalmar. Eu conseguia dormir. Foi uma dificuldade muito grande. Os médicos não queriam me dar. Eu precisava. Aí foi que o psiquiatra entrou e passou a medicação. Eu consegui dormir, né? Muito suplemento alimentar, complemento alimentar, que foi me fortalecendo. Mas eu não conseguia levantar, não conseguia. A fisioterapia era mais deitadinha. Daqui a pouco eu recebi uma notícia maravilhosa que eu estava indo para a semi-UTI. Amém. Graças a Deus, fui para a semi-UTI. Precisei fazer a cirurgia para colocar o catéter, né? Porque as minhas veias muito finas, com muita medicação, passei por essa microcirurgia. Fui moída, eu me senti moída. Na semi-UTI já estava bem mais confortante, porque eu já podia receber a minha outra filha, né? Aí Já tinha passado o risco de contaminação já da tinha Covid e é só exatamente. as sequelas, né? A pior fase foi lá naquele momento que o Covid estava ali presente, né? Que ali você vê, uma vez chegaram as enfermeiras contando, foram 5 óbitos ontem à noite, né? E eu guerreando com o espírito da morte. Eu guerreava com o espírito da morte. Eu sou uma pessoa que tem vida com Deus, de propósito de jejum, de oração, entendeu? Eu trabalho com trabalho de libertação, então eu o tempo todo repreendendo, você não entra aqui, você não é chamado aqui, você vai sair daqui, você nem chega na porta. Então, o meu pensamento, apesar de toda a ansiedade que eu tive, mas o meu consciente espiritual, ele não adormeceu. Não foi abalado. Não foi abalado, pelo contrário. Não é? Então, eu sou pentecostal, então Deus começou a me revelar muita coisa. E eu fui entender, não é? Chegavam pessoas, técnicas de enfermagem, outras pessoas, e o Senhor falava comigo, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala, eu tenho muita comunhão com Ele e acredito nele, porque eu sou fruto de milagre, não é? Minhas filhas, o médico me desenganou, porque era estéril, eu e meu esposo, 5 anos de tratamento, quando ele disse assim, você vem aqui só porque você é mulher, vai precisar estar acompanhando a parte ginecológica, mas filhos, esqueça. E aí Deus me deu minhas 3 filhas, glória a Deus. Sem tratamento. Deus estava dizendo assim, deixa ele tirar a mão para mim entrar. Então Deus me deu 3 filhas maravilosas, uma assistente social, outra médica, sexóloga, e a outra mestranda, funcionária da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu sou privilegiada, não é, de Deus ter me dado 3 joias, tudo na presença do Senhor. Amém. Né? A Damares congrega na Oceano, ali de Águas Claras, ministra de louvor. A Daniele também está na Assembleia de Deus, a Dan, e agora vai começar a trabalhar com casais, porque ela fez na USP, em São Paulo, a especialização em sexualidade feminina. Então, tem todo mundo da saúde lá em casa, né? E eu e meu esposo da saúde espiritual. Amém. Eu ouço vida, então meu mestrado vai ser em aconselhamento bíblico, que eu escuto muita gente. Eu fiz um quartinho de guerra para receber as pessoas para orar, aconselhar. E Deus começou no hospital me mostrar, essa é desviada. Sério, pastora? Assim, você está na igreja? Ela não. Aí ela me contava, eu estou desviada. E aí começaram a ir no meu quarto para eu orar. Meu Deus. Gente, que coisa maravilhosa. Uma coisa assim, elas me dando banho. Uma disse assim, eu vou sair de casa, vou largar aquele homem. Uma conversando com a outra. Aí o Espírito Santo falou, você vai entrar aí, porque ela não vai largar, não. E eu entrava com muita sabedoria. E no dia da minha alta, elas choravam. Porque elas disseram, quando nós vamos encontrar o Trailnar, não é? Só dá o endereço da igreja, me procura lá que eu estou ali. Exatamente. E eu tive uma surpresa na semi-UTI, e as meninas já me levantavam, a fisioterapeuta já me fazia andar com oxigênio, e andar poucos espaçozinhos, porque não tinha força. Né? A minha endocrinologista falou que nunca viu o ser humano tomar tanto corticoide, porque o vírus ele ataca o seu músculo e ele suga
toda a sua força, a sua energia. Então, quando a fisioterapeuta chegava, Dona Ilná, vamos levantar, era uma luta. Então, alguns passos eu conseguia dar, mas teve um dia que a minha saturação voltou a cair. Eu ia embora. Eu ia embora já na semi-UTI. Quando a doutora fisioterapeuta me levanta, e aí ela disse, você está bem? Eu disse, não, estava indo embora. Minha saturação foi para 60 e pouco. E eu comecei a ver todo mundo longe, e eu disse, não, eu não estou bem, eu estou indo embora. E aí foi aquele alvoroço todo, médico, e o último entrou o carrinho da parada. Eles ficam perfilados, né, nos quartos, era 12:00, e eu disse, meu Deus, agora eu vou. E eles cumpri meu papel aqui, Senhor, agora eu estou indo mesmo. Estou indo. Combati o bom combate. Combati o bom combate. Desde criança que eu bato esse combate, não é? Eu não conhecia o mundo, só conheço igreja, só conheço Jesus, só conheço a palavra. Foi separada mesmo pelo Senhor desde o ventre. Eu disse, apesar, Senhor, que eu conversava com Deus as promessas, Ele me fez, os países que ainda ia visitar, né? E Deus já tinha me mostrado que eu ia passar por isso num sonho. Mas no sonho era muito forte, mas eu conseguia, eu voltava para minha casa. Eu disse, eu vou voltar para minha casa. No sonho eu voltava, né? E foi aquela correria toda, e a fisioterapeuta começou a bombear, né? E graças a Deus foi voltando. Eu quero dizer para você que está me ouvindo que nós estamos aqui porque tem alguém maior sustentando. Que para a gente ir é muito rápido. Não é? É muito rápido. Eu falei para minhas meninas, se eu fosse, vocês pegariam tudo meu, colocava no bazar, dava ao pessoal da rua que não tem roupa para vestir. Por quê? Porque eu dizia, Senhor, para que nós temos tanta coisa? Para quê? Eu quero dizer para você, não se apegar a nada. Se desprenda. Nós estamos aqui passando. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos, nós temos um lugar melhor para viver. E eu quero dizer para você que me escuta, que eu tive que passar por isso, porque tinha alguém precisando de uma palavra de esperança, alguém que dizia que ia morrer, que ia suicidar, que ia largar a casa, ia largar a família. Até hoje as meninas conversam comigo, elas estão bem. E eu quero dizer para você que na nossa fraqueza, é que nós somos fortes. Por quê? Porque nos desarmamos de tantas coisas que nos impedem de chegarmos mais próximos de Deus. E eu quero dizer para você que eu tive uma alta assim, muito espetacular. A minha filha chegou lá e disse, mamãe, eu vim buscar você. Eu disse, mas eu não estou de alta. Ela disse, mas eu vou pedir sua alta. Fraquinha ainda, né? Muito fraca. E a médica disse, eu vou dar alta dela. Não tinha nem roupa lá no hospital. Meu esposo teve que levar a minha roupa para eu vestir, sair de cadeira de rodas. Aí você diz, Dona Ilná, foi tudo muito bem depois. Não, foram 5 meses de oxigênio em casa. 5 meses, 3 por semana. De dia e de noite. O doutor Rafael, fisioterapeuta, que me ajudou bastante, nós contratamos, todos os dias ele ia fazer exercícios comigo, 5 meses de fisioterapia em casa, sem força nenhuma, alguém me assentava, alguém me levantava. O pneumologista que ficou me acompanhando, ele disse assim, por que não me entubaram? Se fosse comigo, eu te entubaria. Na hora. Ele disse, você não vai ficar boa não, você vai ficar assim. Para o resto da vida, você vai carregar esse balão de oxigênio. E ele disse assim, você é protegida? Eu disse, sou. Falou tudo. Ele falou tudo. Emocionalmente, eu fiquei muito mal com a palavra dele, porque ele olhou para minha filha e para meu esposo e falou que eu não teria cura. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou ministrar a cura? Mas essas são palavras que são setas, né? O inferno
Totalmente. Eu já tinha saído do estado grave, já estava fora do perigo e alguém, autoridade, ele é autoridade. O enfermeiro que entrou no teu quarto para falar que fulano morreu. 5, ele falava Você assim. numa situação difícil. Bom, a próxima sou eu. Exato. Isso é um inferno para desestabilizar, porque normalmente o enfermeiro não tem essa... Não, mas aqui ela já foi no médico. Mas sim, eu estou falando que ela contou que passou por isso dentro da UTI. Sim. E agora o médico fora, que já estava fora, vem com essa conversa do inferno de novo. Ele disse para mim que eu não teria cura. Ele procurava todos os meses que eu voltava a ele, era muita ressonância, muitos exames. Para quê? Para ele queria encontrar uma doença pré-existente àquele comprometimento pulmonar, não é? Ele não queria acreditar que era tão somente o Covid. E ele procurou e não encontrou, não é? E aí, um devido mês lá que ele falou para eu ir, eu disse, olha, oxigênio, você vai ficar aí, dentro do carro, porque eu vou ao médico sem oxigênio. E naquela primeira consulta que ele falou-me aquilo, eu fiquei emocionalmente desestabilizada. Sim. E eu disse, eu não vou voltar a ele. O Espírito Santo falou, vai, eu quero mostrar a minha glória para ele. Oh, aleluia. E eu fiquei com ele quase 1 ano, né? E ele começou a observar que você era protegida mesmo, né, pastora? Que eu era protegida. Ele falou uma palavra muito interessante, assim, os anjos estiveram lá, não é? Eu disse, sim. Eu disse o tempo todo. Porque os anjos acampam ao redor. Aleluia, glória a Deus. E foi uma recuperação muito devagar para a gente, né? Por que já passou 30 dias entre a vida e a morte e você vai ficando tão... eu não vi a luz, né? Que o povo diz, tem uma luz, mas você vai ficando numa espiritualidade tão gostosa que se você passa tranquila, sabe? Você passa tranquila. E eu sei contar os detalhes, porque mesmo com 600 de glicemia, eu não entrei em coma e eu não fui entubada, eu não passei por nenhuma sedação. Não é? Então, eu tenho todos os detalhes desses 30 dias, dessas dificuldades que eu passei, com a adaptação da VNI, com o catéter de grande fluxo, com essa saturação baixíssima, que eu ainda hoje luto com ela, né? Ainda hoje eu faço fisioterapia respiratória, respiração diafragmal, eu tive que reaprender a caminhar, a respirar, a expirar. Não é um processo que não é queda de cabelo, imunidade baixa. Então, eu tenho acompanhamento. Foi criado de tanta medicação, um desconforto gástrico muito grande, que eu acompanho com uma médica muito boa aqui de Brasília, refluxo, tosse. Por quê? Porque, apesar de eu não ter sido entubada, mas eu recebi muito oxigênio, né? Então, ainda estou nesse período, já estou quase saindo, e eu perguntei a Deus, Flávia, eu disse, Senhor, por que está demorando essa recuperação? O Espírito Santo me falou de Lázaro. Disse assim, lembra de Lázaro? Sim. Eu ressuscitei Lázaro, mas ele saiu enfaixado. Ele saiu com as faixas. E aí Deus foi tirando minhas faixas. Primeiro foi a insulina, porque meu esposo me dava insulina todos os dias pela manhã. Depois veio a medicação, né, para baixar a glicemia. Ainda hoje estou com 6,3, ainda estou diabética, né, que eu nunca tive. Estou tomando 2 medicamentos. Ainda tenho essa questão gástrica que estou resolvendo, fazendo exercícios respiratórios para manter a saturação, mas aí você fala assim, e aí, pastora, parou? Não parei. A semana passada eu estava no aeroporto, pregando a palavra. Pois é, eu pensei que você estava esse tempo todo aí em repouso. Não, estou ano sabático. Trabalhando, fazendo a obra de Deus, né? Sábado, passo atrasado, agora eu passei um dia inteiro falando para um grupo enorme de adolescentes. Eu não paro, não parei. Já fiz várias viagens missionárias, né? Eu continuo com anticoagulante.
Eu continuo com medicação gástrica e para glicemia. Mas eu quero dizer aqui para os meus queridos ouvintes, para as minhas meninas princesas amadas aqui, uma felicidade de ter uma fisioterapeuta aqui junto comigo, para entender o que eu estou falando, que na época faleceu muita gente amiga, não é? Uma coordenadora amiga minha aqui, da minha igreja, internou depois que eu, e o Senhor levou, não é? E Deus me poupou com um propósito. Então, eu fui para o vale para encontrar pessoas no vale. Então, quando eu falo com as meninas hoje e vejo que elas estão bem, não é? Eu fico muito feliz, entendendo um pouquinho desse propósito, não é? E aí eu falei, meu Deus, tu me parou 30 dias na cama, e aí o Espírito Santo na semana passada falou, foi o seu púlpito. A sua cama, aquela cama foi o seu púlpito. Então eu mostrei o fruto do Espírito, a alegria que eu recebia todos, o carinho que eu recebia, mesmo em uma situação complicada, constrangedora, alguém lhe dando banho, lhe trocando, sabe? Mas eu sempre com um sorriso, com uma paciência, uma longanimidade. Eu disse, Senhor, obrigada, porque falar do fruto do Espírito é lindo, mas muito mais lindo é viver. E nessa fala minha, tudo isso que está aqui no meu resumo da alta, eu estava lendo antes de vir para aqui, essa palavra UTI, que a gente fica apavorada em ir, mas tem cura lá, viu, gente? Tem cura. Naquele momento, eu estava desejando ir para a UTI. Quando eu estava no Covidário, minha filha disse, mamãe, estou lutando pela sua transferência para a UTI. Não é? Então, eu já estava dizendo, eu fui a segunda de uma UTI que foi formada assim, às pressas. Quando eu cheguei, as meninas estavam sem saber onde é que estava, onde é que colocava, estava tudo sendo adaptado, não é? E eu já fui para a VNI, eu fui para o grande fluxo, e ali começou, então, o agir de Deus. Eu estou viva porque Ele me permitiu estar. Naquele momento que a minha saturação caiu, já na semi-UTI, o último que entrou foi o carrinho da parada, o enfermeiro já aposto com os desfibriladores, mas ele foi o primeiro a sair. Amém. Porque a minha saturação voltou. Eu estou aqui. E hoje, a gente está ouvindo, né, que está voltamos a usar máscaras, né? A gente está com essa questão, a gente foi orientada aqui na igreja, a gente não ficar nos cultos sem máscaras. Nas ruas, né, a gente voltou a usar, porque o índice de contaminação subiu espantosamente novamente. E como é que a senhora está diante disso? Apreensiva, com mais cuidado, porque o trauma, essa doença é traumática. Para quem teve uma dor de cabeça, uma dor física nos ossos, mas conseguiu não ir para um hospital, glória a Deus. Mas passar pelo que eu passei, o isolamento, as incertezas, porque era tudo muito novo para a medicina, não é? Sem vacina, sem esperança de vacina. A senhora tomou as vacinas depois? Já tomei até a quarta. O que tiver mais, estou pronta para tomar. Eu sou uma pessoa muito cuidadosa com a minha saúde, né? Eu sou mãe de médica, então ela cobra, antes dos médicos verem os exames, minha filha já vasculhou tudo, já olhou tudo. O que o médico fala depois é mais um complemento, não é? Só não tinha tomado porque não existia ainda. Em março de 2021 nós não tínhamos ainda. Eu acho que começou a sair, foi em final de maio, junho, né? Exato. E ainda com faixa etária. Isso. Né? Até a gente ficava fazendo conta, né? Para saber quando que a gente ia tomar. Exato. Então, eu tive uma perda de peso expressiva. Agora que minhas roupas estão chegando... Está voltando, né? Recuperando a massa corporal. Nesse momento, é preocupante. Esse momento que você falou agora, que nós estamos vivendo, é preocupante, porque apesar de ser menos letal, mas tem pessoas que, né, tem alguns dados de óbito, então eu fico muito preocupada com as minhas máscaras aqui o tempo todo, né? Principalmente eu que viajo, que não parou, né, pastora? Passo por aeroporto, locais públicos de grande volume de pessoas.
a minha preocupação é muito grande, não é? Então, é álcool, banheiros públicos de aeroportos, então eu fico com muito cuidado. Quando eu estou falando na igreja, eu estou distante das pessoas, mas quando tem aquela questão, né, nós crentes queremos abraçar, e aquele negócio, eu estou sempre de máscara, pedindo a Deus que me livre de uma nova experiência. Contaminação. Pastora, deixa eu te perguntar uma coisa. A sua experiência de recuperação, né? Deus te ressuscitou, te trouxe de volta. No âmbito espiritual, você entende que é a última chamada? Você tem fome de pregar o evangelho? Você está com pressa? Porque eu te imagino ali nessa fase de recuperação, pensando, estou perdendo tempo. Não posso perder tempo. Eu tenho que falar, eu tenho que fazer, eu tenho que pregar. É isso? Primeiro momento, eu entendi que eu tinha que ficar ali parada. Que era um tempo. Era um tempo, porque eu não tinha nem forças. Na verdade, não tinha nem forças para andar, né? Esse momento hoje é de fome, é de vontade de pregar, de vontade de estar mais perto de Deus. Na verdade, eu voltei com uma unção nova do hospital, né? Tem horas que eu até estranho, né, da maneira que Deus está me usando. É de uma forma totalmente diferente, nova. Eu creio. E a busca é maior. Então, sábado eu participei de uma conferência missionária e foi me dada uma oportunidade para fazer uma oração pelas mulheres na Baleia Catedral. E Deus está me mostrando o oculto, o escondido. Então, foi um tratado de Deus comigo diferente. Né? Eu imagino, pastora. Você já me viu pregar, eu caminho na igreja toda, né? Então tá mais forte, mais profundo. Mas eu ainda. imagino porque Deus não permitiria que você passasse por tudo isso à toa. Sim. Tem que ter um propósito maior. Tem que ter um propósito maior. Algo diferente, Exatamente. algo novo da parte do Senhor para a sua vida. Eu recebi algo novo. Saiu do hospital sem força física, mas voltou do hospital para casa um Hulk espiritual. Exatamente. Você falou a palavra certa, sabe? Eu voltei com um entendimento maior, um desapego às coisas. Sim. Como eu fui criada muito pobre, né, pescando na maré, meu pai alcoolista, sem roupa, sem comida. Né? Então a gente vai começando a se apegar às coisinhas daqui e dali. Né? E esse um mês de fornalha, que foi fornalha. A febre era tanta que você não consegue dormir. Nem tira. Você sofre alucinação da febre. A senhora chegou a cogitar, a senhora não, você, como Jó, Senhor, por quê? Eu te sirvo, desde a minha infância, minha vida é consagrada ao Senhor, eu prego a palavra, Senhor. Está pesada a mão, Senhor? Eu perguntei, exatamente. Teve um momento que eu estava com o meu braço esticado para fazer o médico radiologista colocar o catéter, que eu me via assim, como se estivesse sendo crucificada. Com o braço estendido, sem mexer, né? E a técnica falou assim, olha, Daniela, você não pode se mexer, porque senão você vai perder todo o nosso trabalho. E eu me senti assim, como Jó, sem entender muito, porque eu disse, meu Deus, eu já estava fazendo. Aí a gente vai para João 15, ele diz que limpa e poda aquele que está dando fruto para que dê mais fruto ainda. Amém. E quando a gente pensa que está fazendo tudo, aí Deus diz assim, mas eu quero que você faça mais. Sim. Que você dê mais fruto e que o vosso fruto permaneça. Ali no hospital, você viveu guerra espiritual? Por Muitas. exemplo, você está me falando aqui que no momento você pensou como Jó, né? Ô Senhor, por quê? E depois o Senhor vem e te fortalece com a palavra. Foi isso que você viveu ali, esse tempo ali? Foi guerra espiritual? O tempo inteiro, Flávia. O tempo inteiro. Porque você está falando que eu estou já imaginando a batalha que foi aquilo ali para você. Os primeiros dias que foram os piores, as mais febres, febres altas, que a técnica passou a noite toda colocando compressas frias em mim, e a febre não baixava. Não cedia. Eu via demônios. Eu fechava o olho, eu via demônios. E eles estavam lutando pela sua... Era isso? Exatamente.
Eles estavam aproveitando aquele momento de vulnerabilidade do corpo. O Senhor permitiu, né, que você passasse por isso. Eu os via. E permitiu que você os visse. Eu os via. Eles guerreando contra a minha vida. Para as pessoas que não têm muito assim essa visão, existe uma guerra espiritual, só que assim, a gente não vê, é espírito. Exato. E quando a gente entra nesse oculto, nesse profundo, a gente começa a sentir. E quando a gente vai um pouco mais, muito das pessoas conseguem enxergar. Deus dá esse privilégio. Né? Mas assim, a sensação de morte dentro de uma UTI, para quem é do Senhor, é muito forte. É muito forte. Eu já estive acompanhando, na época, meu pai dentro da UTI durante 3 meses. E a sensação, muitas das vezes, que eu entrava ali, espírito de morte, né? Tinha um espírito de morte rondando aquele lugar. E toda vez que eu entrava ali, eu repreendia aquele espírito de morte, não só no leito dele. E assim, e não é só você repreender, você pedir para o Senhor colocar um guarda ali para ele não chegar perto. Sim. É muito forte, é uma sensação assim, tenebrosa. Os primeiros dias foram terríveis. Quando eu conseguia dar aquela sonequinha, eu os via. Eu imagino. Eu imagino, assim, a visão assim, que eu tenho, né? É que essa doença não foi para a morte, né? A gente percebe claramente. Foi para a vida, e não só para a sua, mas para a vida daquelas pessoas para quem você pregou e você levou à luz a palavra de Deus. Então, o porquê do inimigo estar agindo nesse momento para a morte dela? Porque a morte dela levaria à morte de outras pessoas, como a vida dela trouxe a vida para outras pessoas. Exatamente. Não seja só morte, né? Descrença. Tudo. Muitos desviariam, perderiam a fé. Exatamente. São pessoas que estão ligadas a ela, né? Exatamente. Então, eu estive dando um simpósio de mulheres mês passado em Goiânia, e o pastor disse: pastora, nós pensávamos que você ia, né? Então, e foi uma hora que nós perdemos bispos. Sim, muitas pessoas nós perdemos morreram, muita gente. Pessoas jovens, inclusive. Que teriam mais chances, né? Muita gente falou, nós pensávamos que a senhora ia. E eu digo que eu sou um milagre. Eu sou um milagre porque eu tive a oportunidade, como a Flávia falou, esse momento meu agora, Flávia, quando eu já fazia a obra de Deus com muito empenho, com muito afinco, né? Se me chamam para pregar, eu passo 15 dias estudando, eu não vou assim, porque eu vou falar de uma... Não é a minha palavra, falar a palavra de Deus. Tem vidas ali precisando, não é? Então, mais do que nunca agora, eu levo muito a sério, eu tenho um temor muito grande, e a grandeza do agradecimento e da gratidão que eu tenho a Deus de me deixar mais um pouco, né? Vendo das minhas filhas, vendo da minha neta Antonella, que eu tenho linda, né? De 7 aninhos, e poder contribuir com o reino. Então, muitas vidas, né? Inclusive essa menina, essa técnica de enfermagem que cuidou de mim na noite mais difícil, ela disse: eu estou lhe conhecendo. Eu disse: eu sou exatamente o que você está pensando. Você já pregou na minha igreja? Eu disse: já. No Paranoá. Eu digo: sim. E aí, na noite mais difícil da minha vida, mas eu consegui pregar para ela. Como é que pode, gente? Uma pessoa com não sei quantos graus de febre, e ela dizendo: ih, seu sangue está grosso. Mas não é a senhora. Não era, não foi eu, não fui eu. Senhora, não foi você. Não fui eu, não fui. E eu disse assim, ela disse: mas quanta febre é essa? E ela aumentava o ar-condicionado e eu molhava. Eu achei que meu cabelo ia cair todo, porque ele caiu, né? Então eu digo: não, eu vou ter que cortar ele baixinho, não é? Porque era uma febre. No dia que uma das técnicas me deu, disse: dona Ina, eu vou lhe dar um banho de cabeça e tudo hoje. Ai, que alegria, que ela lavou meu cabelo, ela penteou meu cabelo, fez um penteadozinho, sabe? Então, cada dia que eu me sentia melhor, é como se a vida entrando na minha vida, o Espírito Santo confirmando. E eu disse para ela, eu disse: você está na igreja? Ela disse: não. E ela disse assim, eu disse: mas por que você não está na igreja? Ela não, começou a falar as razões
dela. E eu comecei a escutar. Eu disse, não. Então estou aqui por causa de você, não é? Você tem que voltar para a igreja. Que noite cuidada, bem assistida. E eu consegui falar de Jesus para ela. E ela começou a dizer, Dona Ilná, pastora, Deus tem me abençoado, Deus me deu minha casa, deu meu carro. Eu disse, e o que você está fazendo para agradecê-lo? Volto para a igreja. Então, nos primeiros dias, que era a segunda noite, eu já estava falando de Jesus para aquele pessoal, sabe? E todos que o Senhor dizia assim, está afastado. Mas, gente, tem outra igreja lá fora. A gente precisa... Nós precisamos. Então, eu não sei o que é dizer. Eu disse ao Senhor, Senhor, eu quero falar enquanto eu estou com saúde. Eu não quero passar mais por aquilo. Por favor, papai. Me ajuda. Eu sei que eu fui moída, tu permitiu, não é? Mas, assim, eu sou muito grata a Deus por ter obedecido à voz do Espírito. Vidas foram trabalhadas ali, não é? E eu não perdi tempo. Eu falei de Jesus os 30 dias que eu cheguei ali. Todos os dias eu falava de Jesus para alguém. E a mudança de turno, não é? Alguém de manhã eu falava, alguém à noite eu falava. Não perdi oportunidade. E aí o Espírito Santo, a semana passada ele falou comigo e disse assim, olha, foi seu púlpito. Glória a Deus. O meu leito foi o púlpito. Então eu quero dizer para vocês que eu sou um milagre. Mais um milagre que eu estou contando do que Deus fez na minha vida. Venci o Covid, não eu, mas Deus em mim. E eu orava o tempo todo, porque eu via as pessoas passando mal, outras falecendo, e aquele tumulto 24 horas dentro de uma UTI, é muito forte. E eu, como eu não tive em coma, eu assistia tudo, eu via tudo. Deus permitiu, o né? desespero maior também é estar naquela situação toda e ver que os médicos não sabiam o que fazer. Não sabiam. Dando o seu melhor, dando tudo de si, mesmo dando assim, seu perdendo melhor. Pessoas, enfermeiros, toda, gente. Todos. A comunidade toda ali da hospitalar, dando tudo de si, Tudo perdendo de amigos si, também. Perdendo ali amigos, dentro. exatamente. Foi uma situação muito difícil. É muito difícil porque o cenário é de guerra. O cenário era de guerra. Pastora, vamos caminhar para o fim? Vamos. Esse é o seu púlpito. É o meu púlpito. Pode deixar sua mensagem, porque eu creio que esse vídeo vai alcançar muitas vidas. E vidas vão ser marcadas pelo seu testemunho. Então, nós concedemos agora a palavra total para você usar e falar da maneira que o Espírito Santo te conduzir. Eu quero agradecer a Deus por esse momento, pela Igreja Batista Sião, ter me dado essa rica oportunidade de estar falando aqui um pouquinho do que eu vivi, né? Porque em uma hora não dá para a gente falar a miúde, do dia a dia, desses 30 dias, que para mim foi um calvário, dias de incerteza, dia de taxas que amanheciam bem, à noite no novo exame já estava ruim, muita incerteza, e eu estar bem aqui agora. Sábado passado, eu tive uma oportunidade na conferência de orar, quando Deus me falou de uma pessoa que estava com câncer e tinha recebido aquele diagnóstico por aqueles dias, e a pessoa apareceu. Eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos, de repente você não o serve, mas ele está tão presente no cenário humano, de ver esse céu maravilhoso, esse sol que nasce todos os dias, à mesma hora, essa água que nós temos. O seu viver, o seu mover, é o mesmo Deus do altar. E Paulo, na Grécia, descobriu em meio a tantos deuses um altar ao Deus desconhecido. Foi esse Deus que me tirou da beira da morte, fechou a sepultura e trouxe a pastora Ilná de volta. Eu quero dizer para você que não se desespere, independente do teu cenário, como o meu foi de guerra. No momento que Brasília, o Brasil, estava vivendo as incertezas, a comunidade médica, científica, a busca de uma cura, de uma vacina, de uma medicação, perplexos em ver como a endocrinologista me acompanhou, e até hoje me acompanha,
como 600 de glicemia. Eu quero dizer para você que eu estando aqui e você estando aí do outro lado, você vai me ouvir, está me vendo, me ouvindo, eu quero que você acredite. Acredite que tem alguém maior, alguém que vai além da medicina, alguém que chega primeiro e faz o milagre. E eu quero dizer para você não desistir nunca, enquanto tiver ar. Eu quero dizer para você ser agradecido, ser grato pelo pouquinho que você tem, mas você tem. Por você não ter tudo que você planejou, mas você tem alguma coisa. Como aquela mulher que foi ao profeta Eliseu, disse, meu marido morreu. E o que você tem em casa? Perguntou o profeta. Ela disse, eu só tenho um pouquinho de azeite. Eu tenho certeza que você tem um pouquinho em casa. E desse pouco Deus vai fazer muito. Vai mudar a sua história. E Deus possa fortalecer a tua fé. Que você continue crendo. Se você não crê, comece a crer. Porque existe um Deus criador. E que criou você e a mim. E não abandonou, não. Ele nos assiste e nos cuida. E que só vamos passar aquilo que Ele permitir. E Ele passa conosco. Essa é a minha palavra. E eu falo como Davi falou. O que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Eu quero que você pense um pouquinho e veja que cada dia, todo dia, a gente passa por um milagre. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Eu queria encerrar hoje de uma maneira diferente. A senhora poderia orar por aquelas pessoas que vão assistir esse vídeo e assim nós vamos encerrar com a sua oração? Sim. Vamos, pastora. Vamos orar. Amém. Maravilhoso Deus, eu te louvo. Eu te louvo porque os teus propósitos são eternos. Mesmo que no momento não entendamos, mas tu és o Deus que comanda. E eu quero te agradecer por esse momento tão especial de Mulheres com Graça, Pó de Graça, da Igreja Batista Sião, as tuas servas que tiraram esse tempo para estar aqui, Senhor, cuidando do reino. Senhor, são embaixadoras do reino. E nós queremos te louvar. E eu quero te pedir agora por aqueles que nos assistem. E eu quero te pedir, Senhor, que tu vá onde eles não conseguem ir. Que tu fale aos corações da maneira que só o Espírito Santo de Deus pode falar. Convertendo-os, ajudando-os, assistindo-os. Senhor, tira toda a incredulidade, vai colocando fé. Fé naquilo que, de repente, não conseguimos visualizar nesse mundo materialista, capitalista. Senhor, e que possamos crescer em graça e conhecimento, porque quando conhecemos e crescemos na tua presença, a nossa fé ela é puxada. Senhor, eu quero te pedir por cada vida que nos assistiu, que nos assiste nessa hora. Eu quero te pedir, Senhor, que tu visite os lares, os casamentos, os relacionamentos. Senhor, visita as empresas, as igrejas, as comunidades. Espírito Santo, visita, Senhor, aquele que não tem mais esperança, aquele que está numa cama. Senhor, que a medicina já desenganou. Tu és o mesmo que me levantou daquele leito do Hospital Santa Luzia. Obrigada, Senhor, porque eu estou aqui podendo contar esse testemunho vivo da minha vida, Senhor, com todos os dados aqui no meu resumo de alta, que tu és o mesmo. Senhor, obrigada, porque a morte não pôde, Senhor, chegar no meu quarto. Até ameaçou, mas tu estava na porta do meu quarto. Visita, Senhor, o jovem, o adolescente, o marido, a esposa. Visita o bispo, o apóstolo, o pastor. Visita, Senhor, a adolescente do Brasil, a adolescência do Brasil, as crianças do Brasil, os nossos idosos que estão largados em abrigos, porque a família não os vê mais. Ó Espírito Santo, tu aquele que cuida, Senhor, porque Deus criou e permanece cuidando. Ele não abandona. Eu quero te pedir, Senhor, desperta o amor que está esfriando. O amor de Deus que nos constrange, traz para nós. O amor ágape, aquele que ama, que tem o sacrifício no meio, que ama por amar. Eu quero te pedir, ó Pai, tira o amor storge, aquele que é o basilar, o elementar.
Tira o eros que está tão em alta da carne. Ó Espírito Santo, o filéu é bom, mas que nós possamos chegar ao amor ágape. Eu quero te pedir, ó Deus, que tu visite aqueles que estão desempregados, que foram prejudicados pela pandemia. Senhor, aqueles que estão em depressão, em opressão. Ó Espírito Santo, venha quebrar agora as correntes. Que a tua palavra, que é vida, que é força, que é vigor, entre nos lares. Entre nessa mulher que está, Senhor, desesperada, sem saber o que fazer, e acha que acabou. Não, tem recurso. Nós temos um Deus, como Jó disse, ele tinha um redentor, e aquele redentor vive. Ah, Senhor, Jó que não tinha mais nada, ele disse, eu sei que o meu redentor vive. Amém. Ele tinha um redentor e era vivo, e que se levantaria, e que se levantou a favor de Jó, e vai se levantar a favor dessa família, dessa casa, desse jovem, dessa moça, dessa mulher, desse homem. E ele vai dizer como Jó, que ainda nos seus olhos, com os olhos, ele veria Deus. Amém, aleluia. Nós te louvamos por este momento tão especial, momento de cura, porque eu sei que tu está curando, eu sei que tu está entrando em corações dilacerados, Senhor, dizendo que quer dar um ponto final, quando tu não deu o ponto final. Tu está dando uma vírgula, oh Espírito Santo, e a história continua, e tu vai trazer uma história nova para essa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, pastor Ioná, foi uma bênção ter você aqui com a gente, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos vocês que assistiram, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo, então, para vocês, graça sobre graça. Tchau. Obrigada. Tchau, gente. Ai, foi muito bom. Entertainment.